1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que ser isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, que era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, os que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, e o que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre o seu rosto. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça ao rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomaria o que é teu para o Senhor, para que não ofereça o holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereciam nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar dos holocaustos estavam naquele tempo no alto de Gibeão.
E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância sem peso. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Esse edificará a casa do meu nome, e ele me será por filho, e ele por pai, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro sem peso, porque em abundância é também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, agora e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos, daí para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe
Ezetão e Joel 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza e Geus e Berias. Esses foram os filhos de Simei 4. Jaate era o chefe de Ziza e o segundo, mas Geus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os tribos de Levi, foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Seboel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Uzar, Selomite, o chefe, quanto aos filhos de Hebron foi Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Cis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém os filhos de Cis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote 3. Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. Também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, para a flor da farinha, para a oferta de manjares, e para os coscorrões asmos, e para as sertãs, e para o tostado, e para toda a medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, no sábado, nas luas novas, na solenidade, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivesse cuidado da guarda, da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor.